Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os ETFs mais famosos que seguem o índice S&P 500, que é o índice das maiores empresas americanas. Então a gente vai começar hoje com um fundo brasileiro, o IVVB11, bem famoso aqui na nossa bolsa brasileira. Ele é um fundo da iShares, que são um grupo de fundos, né, administrados pela BlackRock, por isso que a gente está aqui no site da BlackRock. A gente vai dar uma olhada aqui um pouco nesse fundo. Ele é negociado por mais ou menos R$ 194. Lembrando que aqui no Brasil, para a gente investir em ETFs, a gente precisa comprar lotes de 10, certo? Então, multiplica esse valor por 10, é o valor que você vai pagar pelo lote de IVVB11. Aqui outro fator importante é a taxa de administração. Quando a gente investe em ETF, que é uma cesta que segue um índice, o que vai tirar o nosso lucro vai ser a taxa de administração. Então, quanto menor essa taxa, melhor. A gente vê que a taxa de administração do IVVB11 é 0,23%. Então, a gente vai ver mais na frente que esse é um valor um pouquinho alto para um ETF, principalmente comparando com o mercado americano. Agora, vamos dar aqui uma olhada aqui embaixo com relação aos ativos do ETF. A gente vê aqui que o IVVB11 ele vai investir 99% do seu capital em cotas de outro ETF, um ETF americano, também da BlackRock, o IVV. Ok? Então, lembrando também que os ETFs aqui no Brasil não pagam dividendos. Todos os proventos que ele recebe do IVV, que esse sim paga dividendos, ele vai reinvestir em mais cotas de IVV. A gente vê aqui também que tem um valor residual em dinheiro, tanto em real quanto em dólar, certo? Agora vamos dar uma olhada no IVV. A gente vai continuar aqui no site da BlackRock, mas só que no site americano. O IVV ele é negociado na Bolsa de Nova York e o valor unitário dele é mais ou menos $333. Lembrando que dá para comprar só uma cota de ETF nos Estados Unidos. Eu tenho um artigo aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, falando como você abrir uma conta nos Estados Unidos, aqui do Brasil, pagando um pouco e começando a investir nos Estados Unidos. Como eu falei, a taxa de administração do IVV é bem menor comparado ao 0,23, né, do IVVB11. Então, a taxa aqui é 0,03, que é uma taxa bem competitiva, que a gente vai ver mais à frente. Essa taxa era um pouquinho maior no passado, era 0,04. E por causa da concorrência, principalmente dos fundos da Vanguard, a BlackRock teve que descer essa taxa. Então vamos pular logo aqui para as holdings, ou seja, o que o fundo investe. A gente vai ver aqui que ele vai investir realmente em ações, né? E as ações aqui do S&P. A gente está vendo aqui em primeiro lugar a Apple, a Microsoft, a Amazon, Facebook. E aqui ele vai ter o peso de cada ação dentro desse ETF, ok? Se a gente olhar aqui no site atualizado do S&P, a gente vai ver que a ordem está bem parecida, que a Apple, no índice mesmo, ela tem um peso maior, seguida da Microsoft e da Amazon. Lembrando que ETFs, apesar de eles seguirem índices, serem investimentos passivos, eles também têm uma certa liberdade, a maioria deles, né? Tem uma certa liberdade para escolher em quais ações eles podem investir e o peso dessas ações. Então, eles não necessariamente vão copiar 100% do índice. Mas vamos comparar aqui com outro fundo bem conhecido no mercado, que é o VOO, que é o fundo da Vanguard, que é a concorrente da BlackRock. Os fundos da Vanguard, eles vieram ao mercado justamente para oferecer uma taxa menor de administração para os acionistas, investidores.
Então a gente vê aqui que a taxa de administração dele é 0,03, também condizente com a do IVV. Deixa eu dar uma olhada aqui nas posições. O site da Vanguard vai apresentar um pouco diferente. De um lado ele vai apresentar o portfólio do fundo por setores, aqui, comunicação de serviços, energia, financeiro, etc. E aqui ele vai apresentar as principais holdings, ou seja, os principais investimentos que o fundo faz. Novamente, a gente vê aqui que a Apple está no primeiro lugar, com um peso maior, seguida da Microsoft, Amazon. Mas no caso daqui, ó, como eu falei anteriormente, a Alphabet está em quarto lugar. Se a gente comparar com o S&P atual, em quarto lugar em peso está o Facebook, que com um peso um pouco maior do que o da Alphabet, que é a holding da Google. Então, para vocês verem como o ETF vai ter essa liberdade de fazer essas escolhas, principalmente do peso de cada ação dentro do fundo. E agora vamos seguir aqui para o último. O SPY é o fundo da SPDR. Esse foi um dos primeiros fundos, os primeiros ETFs a seguir o S&P 500. Então, é um fundo que tem história. Ele também é negociado nos Estados Unidos. E a gente vê aqui que a taxa de administração dele é um pouquinho maior do que a dos outros dois. 0,09 em vez de 0,03. O preço de negociação dele está mais ou menos $330. Aqui é o total de ativos que o fundo tem sobre o comando dele. A gente vê que é bem grande. E se a gente dar uma olhada aqui, o SPY ele realmente compara, como ele tem essa fama de ser ETF fiel, que cobre fielmente o S&P, ele coloca aqui no site mesmo, ó, comparando os holdings, os investimentos que ele tem com os investimentos do índice. Então a gente vê aqui que ele tenta realmente manter esse peso que o índice tem para copiar a performance de forma mais precisa possível. Apesar de ter da taxa de administração fazer uma correlação, né? Fazer com que o rendimento do ETF seja um pouco menor do que o rendimento do índice. Ok, lembrando que nos Estados Unidos os ETFs pagam dividendos e esses pagamentos são trimestrais. Isso é verdade aqui para o SPY, para o VOO e para o IVV, ok? Então esse foi o nosso passeio rápido sobre os ETFs. Se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de investimento, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo. Considere se inscrever no canal, caso você tenha gostado desse conteúdo. E até logo!